1918, iniciava-se a construção do que hoje se tornaria o segundo monumento mais visitado do Espírito Santo, a Catedral Metropolitana de Vitória. A construção da igreja só foi concluída nos anos 70, mas ainda nessa década já sofreu uma série de reformas na parte interna da igreja que alteraram de forma irreversível os elementos integrados da catedral. Mas, ao longo dos anos, esse monumento encontrava-se em estado crítico e viu-se a necessidade de um grande restauro. As obras foram iniciadas em 2011 com a renovação dos telhados e calhas. Hoje, o telhado da catedral é composto por telhas com isolamento térmico e acústico. Em 2013, foi o momento do retorno dos vitrais ao altar. Dentre as reformas feitas anteriormente, aconteceu a retirada dos vitrais existentes no altar, que foram remanejados para outros lugares dentro da igreja. O projeto de restauro da Catedral de Vitória atendeu às exigências da adequação litúrgica do edifício sagrado em vista do espírito e das normas da reforma litúrgica do Concílio Vaticano II. De acordo com as normas internacionais de restauro, ao invés de retornar com os antigos vitrais ao altar, 3 grandes vitrais de autoria do artista sacro Dom Roberval Monteiro foram colocados no altar. Esses novos são contemporâneos com predominância do vermelho e azul, que são cores características do gótico. Dom Roberval baseou-se em 3 critérios que julgou essenciais para um espaço de arte sacra em todos os tempos. O primeiro, a liturgia que se celebra neste espaço. O segundo critério de uma obra de arte sacra é a sua relação com a tradição, pois assim como disse o próprio artista, a igreja tem uma história e ela é a nossa história. Não começamos do ontem. E o terceiro critério é o homem contemporâneo. Dom Roberval Monteiro finaliza com a seguinte frase: o layout dos vitrais foi pensado para ser contemplado, seja rapidamente, como conjunto, seja detidamente para aqueles que têm mais tempo, entrando e viajando nas linhas ascendentes e entretecidas dele. Os novos vitrais têm outro grande simbolismo, porque agora a imagem de Cristo volta para o centro da igreja, representando o seu papel de Senhor da igreja. Além dos vitrais, também foi realizada a limpeza e automação dos sinos. Desde 2013, a Catedral Metropolitana de Vitória conta com sinos automatizados. O trabalho foi realizado em São Paulo pelo neto do responsável por sua fabricação na época e permite a preservação da história por intermédio da tecnologia. Os sinos possuem 10 toques diferentes para diversas cerimônias, como casamentos, missas, eventos fúnebres e demais celebrações da igreja. Enfim, em 2014 iniciou-se o grande restauro. Depois de muitas pesquisas e prospecções, começou a obra que visava o resgate histórico da Catedral Metropolitana de Vitória e também a recuperação dos muitos danos encontrados que comprometiam a segurança e preservação do monumento.
Por causa da situação precária que o telhado e as calhas se encontravam antes, a catedral sofreu com muita infiltração, que comprometiam, além da parte interna, os adornos da fachada e os pináculos. As infiltrações estavam por todos os lugares, comprometendo cada vez mais a estrutura da igreja. Para isso, foi feito um trabalho para solucionar esse problema, junto com outra questão comprometedora, as ferrugens. As instalações elétricas necessitavam de troca. Os fios e cabeamentos estavam em estado precário. Com isso, necessitou uma grande modificação. A parte de sonorização também é completamente nova. Hoje, a Catedral de Vitória recebeu uma sonorização de primeiro mundo, com equipamentos de altíssima qualidade. O templo está pronto para receber grandes concertos nacionais e internacionais. Assim como a sonorização, o sistema de iluminação também foi substituído por equipamentos de última geração. Com a assinatura do Luiz Fernando Rispoli, a Catedral de Vitória recebeu um sistema de iluminação interna e monumental, com base em tecnologia de LED, valorizando os elementos arquitetônicos, sua volumetria e a bela verticalidade. O novo sistema de iluminação assegura maior vida útil das lâmpadas e ótimos resultados na valorização do monumento, além, claro, da eficiência energética. A luz interior valoriza a verticalidade da igreja. A luz dinâmica, além de valorizar, demonstra que o monumento possui vida. Na parte interna da catedral, os lustres foram todos restaurados. O verde de antes transformou-se em dourado e receberam lâmpadas de LED. A luz agora foi direcionada para as abóbadas superiores e assim a luminosidade produzida é indireta e suave. Muitos testes foram realizados para executar o melhor trabalho para a Catedral de Vitória. O objetivo da iluminação externa era valorizar a volumetria e cada detalhe da fachada, as imagens, os pináculos, mas a quantidade de luz foi cuidadosamente pensada para não ofuscar os vitrais, que foram iluminados com barras de LED internas, fazendo com que os objetos ganhem iluminação especial e sejam vistos por fora durante a noite, compondo o cenário noturno do monumento. Uma das grandes novidades dessa obra foi a climatização. Agora, o presbitério recebe ar-condicionado que funciona por dutos subterrâneos, assim a estética da catedral fica o menos comprometida possível. Para a instalação, foi necessária a abertura de valas para a passagem dos dutos de ar-condicionado. Durante esse processo, foi encontrado, por meio de um levantamento arqueológico, partes do velho templo sobre o qual a catedral foi concluída, como, por exemplo, o antigo piso. Como vimos, as portas também estavam em estado crítico. Foram todas retiradas para serem restauradas por um especialista. Depois, recolocadas para o acabamento final. Outra mudança importante foi a volta da cor dourada em vários itens da igreja, lustres, cruzes, detalhes nas portas, entre outros.
As cruzes, presentes no escudo do roda-meio, que fazem parte da decoração da catedral desde a sua concepção inicial, receberam um douramento com folha de ouro. A cor dourada foi descoberta através dos estudos de prospecção estratigráficas e depois confirmadas pelas fotos antigas da catedral. O piso era outro elemento que precisava de restauro imediato. As pastilhas foram retiradas e restauradas uma a uma, um trabalho muito cuidadoso e bem delicado. Depois, o piso foi remontado numa tela para posteriormente ser levado ao seu lugar na catedral. As obras do restauro da fachada da catedral consideraram tanto os adornos e pináculos como a estrutura das torres que estavam seriamente comprometidas. Após o restauro, a fachada da catedral retomou toda a sua beleza, deixando em evidência a riqueza de detalhes que caracteriza o estilo neogótico, com destaque para a imagem de Nossa Senhora da Vitória. A sala de batismo e da reconciliação recebeu uma nova pia batismal e piso com detalhamento artístico em mosaico. O presbitério recebeu atenção especial com a implantação de novos elementos e equipamentos voltados a conferir mais conforto e modernidade ao templo, em consonância com as atividades litúrgicas. O projeto do altar da consagração destacou sua centralidade. Foi construído em granito maciço e rústico, típico do Espírito Santo, com acabamento escovado que valoriza a textura e a coloração natural. A base, em forma de cruz, se abre como uma flor para compor o tampo, sugerindo as linhas curvas ogivais do gótico. O ambão, a mesa da palavra, também foi confeccionado de granito maciço, sendo formado por 4 peças unidas que sugerem a unicidade do Evangelho em 4 livros. A cátedra e os bancos existentes foram restaurados e novas peças foram produzidas com linhas que evocam o gótico. O lugar destinado à imagem de Nossa Senhora da Vitória foi modernizado a partir da integração do contemporâneo ao antigo. O brasão episcopal foi confeccionado em mosaico, ficando em harmonia com os belos painéis existentes. A pintura interna, com base nos estudos realizados, além de recuperar a história, valorizou os vitrais existentes e também a unidade com os novos vitrais instalados em setembro de 2013.
Seguindo o projeto de restauro realizado pela Augural Arquitetura e as prospecções estratigráficas realizadas pela Raquel Diniz, e com base nas fotos históricas de 1936, foi determinada pelo professor doutor Nelson Porto a volta histórica das cores originais da época. Este é o espírito que foi reconstruído, o fundo das paredes em tom claro e as nervuras estruturais, assim como as bordaduras de janelas e portas em tom escuro. Além de clarear a catedral, deu nobreza com a marcação escura dos elementos decorativos, criando um ambiente mais acolhedor e propício à oração pessoal e comunitária.